A pressão legal internacional sobre Israel volta a atingir um ponto crítico nas últimas semanas. Em uma ação coordenada, 6 governos ocidentais, França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Noruega, impuseram novas sanções a redes e líderes de colonos israelenses. Nesta semana, a França proibiu o ministro das Finanças, Smotrich, de entrar no país. O ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, já está proibido de entrar na maioria desses países. Os mandados de prisão do TPI para Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant permanecem ativos. E há poucas semanas, o Haaretz noticiou que 5 outros mandados secretos do TPI foram emitidos contra políticos e oficiais militares israelenses. O TPI nega, mas como o tribunal costuma emitir mandados secretos, a própria incerteza é o objetivo. Vamos discutir isso e mais hoje. Eu sou Ellen Almazal-Diamant e este é o Direito Básico. Então, em um mundo onde os tribunais internacionais se tornaram a principal arena em que a própria legitimidade de Israel está sendo questionada, estamos felizes em receber no programa hoje juiz federal Roy Altman, autor do best-seller Israel em Julgamento, analisando as alegações contra o Estado de Israel sob uma perspectiva jurídica. Juiz, obrigado por participar do programa. Obrigado por me receberem. Podem me chamar de Roy. Tudo bem, se você insiste. É um prazer ainda maior. Então, vamos voltar a falar sobre as instituições internacionais em breve, mas eu quero que as pessoas tenham a chance de realmente entender o seu livro e o que você estava fazendo com ele, porque isso é relevante. O seu livro aborda 6 acusações centrais contra Israel: colonialismo, ilegitimidade internacional, bloqueio à criação de um Estado palestino, Gaza como prisão a céu aberto, apartheid e genocídio, uma lista considerável. Mas, em vez de montar uma defesa política, você aborda isso como um caso jurídico e utiliza regras de evidência. E eu gostaria que você explicasse mais sobre isso para que as pessoas realmente entendam a perspectiva única que você está trazendo para essas questões. Sim, antes de tudo, obrigado por me receber. Quando eu viajo pelos Estados Unidos, e eu estive nos Estados Unidos muitas vezes nos últimos 3 anos falando sobre Israel, seu passado antigo e seu presente doloroso, suas esperanças por um futuro mais brilhante. Eu tive milhares de conversas com pessoas em igrejas, faculdades, em faculdades de direito e em campi de ensino médio por todo este país. E nessas conversas, eu percebi que todo o debate sobre Israel se resume a essas 6 principais afirmações que, infelizmente, muitas pessoas acreditam sobre Israel. E a boa notícia são 2 coisas. Primeiro, todas elas são totalmente falsas. Mas, segundo, não precisamos entrar naquela típica discussão política acalorada para chegar à resposta certa, porque cada uma dessas afirmações, no fundo, é uma questão legal. E nós temos uma metodologia bem desenvolvida ao longo de centenas de anos, criada no Ocidente, para avaliar alegações contestadas que são de natureza legal. Então eu pensei, por que não aplicar essa mesma metodologia jurídica, que, aliás, juízes, advogados e jurados neste país aplicam todos os dias em tribunais e escritórios de advocacia por toda a América? É uma metodologia testada pelo tempo, baseada na justiça e na equidade, e é o instrumento adequado para compreender e buscar a verdade. E nós sabemos que confiamos nela, certo? Então, diferente das discussões políticas que acontecem na sua mesa de jantar ou na festa de aniversário do seu filho, ou seja lá onde for, onde ninguém escuta ninguém, e não há um terreno comum porque ninguém está seguindo as mesmas regras. Nós sabemos que confiamos nessas regras, que as aceitamos como o terreno comum onde a batalha, seja lá qual for a batalha daquele dia, deve ser travada e vencida. Porque usamos isso onde dizer a verdade importa mais, certo? No tribunal, onde a vida de alguém está em jogo. Então, por que não pegar essa mesma metodologia, essa mesma caixa de ferramentas e aplicá-la a cada uma dessas 6 acusações contra Israel e ver o que acontece? E é por isso que o livro se chama Israel em Julgamento. Abordamos as 6 acusações como genocídio, que é uma questão legal. Israel viola leis de guerra? Apartheid também é uma questão jurídica. Israel discrimina seus cidadãos minoritários? Colonialismo e ocupação são só acusações legais. Israel toma terras que não são suas, etc. Vamos aplicar a metodologia a cada uma das 6 alegações, dedicando um capítulo para cada. Nós aplicamos a metodologia relevante e emitimos um veredito de uma forma ou de outra. Li seu livro para me preparar para este programa e posso dizer que você aborda essas questões de um jeito que eu nunca tinha visto.
Você dedica muito tempo, na primeira parte do livro, à questão da ancestralidade e da presença judaica na Terra, que remonta a pelo menos 3.200 anos atrás, de acordo com evidências arqueológicas. E o restante do livro não é menos detalhado. Acho que talvez seria interessante se você pudesse nos mostrar como aplicar uma metodologia jurídica, se não a uma dessas reivindicações maiores, pelo menos a outras questões que você aborda no livro, talvez um ou dois exemplos. A partir daí, gostaria de retomar o que mencionei no início. Claro. Vou passar por um exemplo que é bastante discreto e fácil de trabalhar neste contexto, que é o que o capítulo 2 discute, que é a legitimidade do Estado de Israel. E vemos isso o tempo todo. Sabe, a primeira coisa a entender é que Israel, na verdade, é um país antigo no mundo. Não o Israel antigo, nem o Reino da Judéia, que sim é um país muito antigo. Mas o Estado moderno de Israel, fundado em 14 de maio de 1948, foi, na verdade, o 59º Estado aceito nas Nações Unidas. E você provavelmente sabe que agora existem 193 países, o que faz de Israel, se você estiver fazendo as contas em casa, mais antigo do que 67% de todos os países do mundo. As pessoas realmente não sabem disso. E realmente foi criado nesse momento da história, de uma forma muito parecida, e não de maneira aberrante, com todos os outros países que estavam sendo criados nesse período de descolonização no Oriente Médio, na África e na Ásia, entre a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Certamente, no período após a Segunda Guerra Mundial, quando os colonizadores estavam deixando suas colônias para trás e traçando linhas em um mapa. E por isso não é tão diferente da criação, por exemplo, da Jordânia ou do Iraque, ou certamente do Líbano e da Síria, ou de Camarões, e eu falo sobre todos esses exemplos diferentes no livro. Mas a questão aqui é que a alegação de que Israel é ilegítimo pode ser analisada de forma muito simples. Porque, embora nossos antropólogos e linguistas tenham identificado mais de 7.000 grupos étnicos distintos, diferentes povos ao redor do mundo, a realidade é que mais de 98% deles não têm estados próprios, certo? Existem apenas 193 países no mundo. E isso não se aplica apenas aos drusos, curdos e yazidis, mas a milhares de outros povos, incluindo os nativos americanos, os rohingyas, os uigures, etc. Então, o que faz com que um povo que todos nós concordamos ser um grupo étnico separado e distinto, o que torna possível para eles conquistarem independência, soberania, seu próprio Estado-nação legítimo? Bem, nós temos um critério legal para isso. Assim como temos critérios legais para o que é uma busca apropriada na sua casa e se você pode ou não, sabe, retaliar contra alguém que disse algo que você não gostou, etc. E esse critério legal foi criado a partir de uma conferência, uma convenção em Montevidéu, no Uruguai, em 1933, chama-se Convenção de Montevidéu, e ela tem 4 elementos simples. E os 4 elementos são: você tem fronteiras definidas? Você já definiu a população? Você pode se envolver em relações exteriores e possui governo efetivo? O fato é que Israel tem todas essas coisas, certo? Tem fronteiras definidas, mesmo que às vezes discuta com seus vizinhos sobre onde exatamente está a linha dessas fronteiras. Tem uma população definida de israelenses, tanto árabes quanto judeus. O Ministério das Relações Exteriores tem funcionários competentes que conduzem as relações exteriores diariamente. E tem um governo central, liderado por um Knesset, e todo um ramo judiciário chefiado pela Suprema Corte. E, aliás, o que é importante saber é que ela teve todas essas coisas e cumpriu todos os elementos desse critério a cada segundo de cada dia, desde que foi constituída em 14 de maio de 1948, de acordo com o critério vigente no direito internacional. Israel é um Estado-nação legítimo. E qualquer um que diga o contrário está apenas tentando jogar com regras diferentes. E uma das coisas que o livro propõe é que um princípio jurídico básico na sociedade ocidental, algo que pensamos todos os dias como advogados, juízes e jurados nos Estados Unidos, é isto. Algo que se aplica no contexto de todas as outras pessoas também precisa se aplicar igualmente aos judeus, certo? Uma palavra, uma frase, um teste jurídico não pode ser aplicado de uma forma para negros, judeus ou nativos americanos e de outra forma para todas as outras pessoas. Tem que ser aplicado igualmente para todos. Isso é justiça igualitária perante a lei. Esse é o teste do direito internacional e Israel o cumpre inequivocamente. Mas aqui está a questão. Mais de 140 países no mundo, incluindo muitos dos países que afirmam que Israel é um Estado ilegítimo, apesar de cumprir todos os 4 elementos de Montevidéu,
reconheceram um suposto Estado da Palestina, mesmo sendo indiscutível que o suposto Estado da Palestina não atende e, na verdade, falha no teste dos 4 fatores de Montevidéu, porque não tem fronteiras definidas. E é notável que, em seus comunicados de imprensa reconhecendo o Estado palestino, no verão de 2025, todos os países europeus que reconheceram esse Estado estavam totalmente indispostos a nos dizer quais são suas fronteiras, porque não queriam passar vergonha no dia seguinte ao ver os próprios palestinos dizendo: não, não, essas não são nossas fronteiras. Nossas fronteiras abrangem Haifa, Tel Aviv, toda Jerusalém e o que mais quiserem. Assim, ninguém sabe nem pode afirmar quais são suas fronteiras. Isso não passa no teste de Montevidéu. Mas mesmo que tivesse fronteiras definidas, não há dúvida de que não é governado por um único governo efetivo. Na verdade, é governado por 3 governos diferentes, nenhum dos quais a maioria das pessoas gostaria de ver no comando. Gaza é governada em cerca de 60% pelas FDI. Ninguém que reconhece o Estado da Palestina quer ver as FDI no comando. 40% é governado pelo Hamas, que quase todas as cerca de 140 nações que reconhecem o Estado palestino já disseram que nunca pode ser o governo legítimo do povo palestino. A Cisjordânia, Judéia e Samaria voltam a ser governadas com parte sob controle de Israel, o que nenhum desses países deseja. E a outra parte é governada pela Autoridade Palestina, um governo corrupto, ineficaz e totalmente impopular que nem sequer tem, como todas as pesquisas e levantamentos mostram, o apoio do próprio povo palestino. Então, longe de serem governados por um único governo eficaz, os palestinos são governados por 3 governos separados, nenhum dos quais tem autoridade legítima para governar essa população. Isso não passa no teste de Montevidéu. Então você, na verdade, já preparou a próxima pergunta e nos trouxe de volta, de certa forma, porque você começou essa resposta tão detalhada. E se vocês gostaram, eu recomendo que leiam o livro, porque é basicamente assim que o livro segue do começo ao fim. Se achou a resposta cansativa, talvez não deva ler o livro. Você deveria ler o livro. Você definitivamente deveria ler o livro de qualquer jeito, mas em pequenas doses. Mas a questão é que, inicialmente, você começou diferenciando entre tipos de reivindicações políticas e reivindicações legais. Reivindicações legais que podem ser avaliadas usando metodologias jurídicas. E então terminamos com os estados reconhecendo, não sei até que ponto na prática, em termos de suas políticas, mas pelo menos em nome, um Estado palestino que não está de acordo com os requisitos do direito internacional que todos os outros implementam. Então, eu questionei um pouco essa distinção e eu acho que isso realmente se expressa no nível das instituições internacionais. Então, você está usando parâmetros jurídicos internos dos Estados Unidos para defender o Estado, mas esses órgãos internacionais estão usando outros. Então, em 2024, por exemplo, como todos sabemos, a CIJ considerou plausível que as alegações feitas pela África do Sul de que Israel está cometendo genocídio possam se enquadrar na definição dessa acusação. E como dissemos anteriormente no programa, o TPI está basicamente caçando líderes israelenses e aliados ocidentais estão sancionando ministros em exercício. Então eu me pergunto se todo mundo está simplesmente aplicando a lei de forma incorreta, sabe? Se tentarmos ser um pouco generosas, ou se essas instituições foram simplesmente capturadas e por isso os argumentos jurídicos acabam sendo um pouco, talvez, fora de contexto. Essas são 2 questões distintas. Primeiro, se foram capturados e aplicam a lei de forma justa. Eles foram capturados, mas não aplicam a lei de forma justa. Isso é obviamente verdade sobre o TPI, e, na verdade, enquanto estamos gravando esta manhã, o TPI anunciou que havia suspendido. Após uma investigação longa, prolongada e, pelo que entendi, relativamente detalhada sobre o abuso sexual, comportamentos sexualmente abusivos do principal promotor responsável por essas acusações contra Israel, Karim Khan, suspenderam Karim Khan. Um passo extraordinário e uma concessão de muitas maneiras de que grande parte das tentativas do Catar, do Sr. Khan e dos aliados do TPI de pintar um quadro das acusações que estavam sendo feitas contra ele, de que ele estuprava suas subordinadas, mulheres muçulmanas que ao menos uma delas certamente era casada, que estavam sendo estupradas por ele e que estavam sendo forçadas ao silêncio por ele, usando o apelo à causa palestina. Lembre-se,
Eu já fui promotor federal, certo? A ideia de um promotor independente e justo é que você deve sempre agir com firmeza, mas de forma justa. E a essência de ser justo é deixar de lado toda consideração política, toda afinidade ideológica. Como promotor, se fizer o trabalho direito, você passa muito tempo agindo assim, certo? Você passa tanto tempo se perguntando: estou realmente convencido, só pelas evidências, de que esse cara fez isso? Se eu o acusar e isso virar público, pode arruinar sua vida. Todos vão vê-lo diferente, mesmo que retire as acusações depois. Mas aqui nós sabemos, aliás, por acusações de mulheres muçulmanas que trabalharam para o Sr. Khan e que, segundo todos os relatos, não gostam de Israel, que elas estavam sendo silenciadas por ele quando diziam para ele: "Você está me estuprando, eu sou casada." Isso não está de acordo com a lei islâmica, não está de acordo com a lei nacional. Eu quero chamar a atenção das pessoas para isso. Eu quero que isso pare. Ele dizia: mas imagine o que isso faria com a nossa causa, a causa palestina, a causa anti-Israel. Esse é um exemplo extremo de viés político que, se ocorresse nos Estados Unidos, resultaria, é claro, não apenas na demissão do promotor, mas também no arquivamento de todas as acusações feitas por esse promotor enquanto essa má conduta estava acontecendo. Mas provavelmente também em sua prisão e na cassação permanente de sua licença para exercer a advocacia. Se isso acontecerá com o Sr. Khan, só o tempo dirá. Mas é significativo que, em vez de assumir a responsabilidade ou inventar uma desculpa, o Sr. Khan, e agora sabemos, seus apoiadores do Catar, tentaram retratar essas mulheres como agentes do Mossad e espiãs, certo? Eles tentaram investigar a conexão, que nunca se provou ser real, entre essas mulheres e talvez o judaísmo. Talvez houvesse e-mails. Uma delas tem uma avó judia. Você provavelmente já viu esses e-mails agora. Eles foram noticiados no Wall Street Journal. Talvez elas tenham ido a Israel e tenham sido infectadas em Israel. Tudo isso acabou sendo apenas mentiras totais. Mais mentiras do Sr. Khan, seus apoiadores do Catar e seus aliados no TPI. Então há um grande nível de captura e, claro, uma quantidade incrível de má aplicação da lei. Agora temos na CIJ mudando de assunto. Por um momento, o presidente da CIJ não é apenas um homem libanês, de um país que agora é um beligerante ativo em uma guerra contra Israel, e tem sido, segundo eles, desde 1948 por quase 80 anos, parece não ser a pessoa mais objetiva para ser presidente de um tribunal, julgando as acusações mais graves contra o país com o qual o seu próprio país está em guerra. Isso já é um problema. Mas ele tem um longo histórico, antes de se tornar juiz neste tribunal, de viés anti-Israel, de dizer coisas, especialmente na internet, que acabam não sendo verdadeiras e que já foram desmentidas. Essa é a pessoa que comanda este tribunal. Portanto, há muita captura e má aplicação da lei. Mas isso nos leva de volta ao ponto original. Isso não significa que a lei não tenha um papel a desempenhar. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a verdadeira luta aqui não é com Karim Khan. A verdadeira luta aqui não é com o presidente da CIJ. A verdadeira luta aqui é com os corações. É pelos corações e mentes das pessoas na civilização ocidental. E a realidade é que, depois de ter passado toda a minha vida como americano, e especialmente os últimos 3 anos, viajando por esta grande nação, de igreja em igreja, de escola em escola, tendo milhares de conversas sobre o que a América significa, como é e como deveria ser sua relação com Israel. Que a maioria dos americanos são pessoas boas, decentes, honestas, com mentes e corações abertos. Se você investigasse profundamente seu âmago, o que encontraria? Eles gostam de seguir as regras e respeitam pessoas que seguem as regras. Eles entendem que nem todo mundo pode seguir todas as regras o tempo todo. Ninguém é perfeito. Se você é religioso, sabe que Deus disse que somos imperfeitos. Se você é apenas um ser humano que vive no mundo, sabe que os seres humanos são imperfeitos e qualquer grupo de seres humanos, incluindo e especialmente países, será imperfeito. Mas se pudermos mostrar a eles que, de um lado dessa disputa, estão pessoas que, mesmo que de forma imperfeita, tentam ao máximo seguir e cumprir a lei. E do outro lado, você tem um exército jihadista, cujo objetivo principal não é apenas não seguir a lei, mas destruir os próprios elementos constituintes da lei. De forma que o mundo em que ordem, lei e regras são a base, não exista mais como entendemos hoje.
Se você mostrar isso para a maioria dos americanos de uma forma lógica e com bom senso, sem emoção, sem política, sem gritaria, a maioria dos americanos, com o tempo, vai entender e concordar com isso. Bem, isso levanta outra questão. E eu, como uma americana orgulhosa, concordo com a sua avaliação e endosso totalmente a ideia de que a maioria, e eu diria a esmagadora maioria dos americanos, é como você descreveu. Ah, mas eu diria que talvez nos dias de hoje, ah, em que tem havido um aumento do antissemitismo, ataques verbais também, certamente discriminação. Acho que as pessoas estão questionando se estão vivendo em um tipo de mundo em que os fatos já não importam, e isso é algo amplificado, certamente, por uma classe de podcasts que está dando voz a algumas das mesmas calúnias que você está desmascarando no seu livro e que vem crescendo em popularidade. Então, como você vê esse sentimento? E o livro tem espaço para dialogar com as pessoas nesse tipo de cenário em que os fatos já não importam? Especialmente nesse que você chamaria de cenário pós-fato. Não sei se eu descreveria assim. Eu Cada vez mais. diria que cada vez mais as pessoas têm mais dificuldade sem culpa própria. As pessoas têm mais dificuldade em distinguir fatos de ficção por alguns motivos. Um dos motivos é que as maiores e mais poderosas empresas que o mundo já conheceu, que empregam milhares e milhares das mentes científicas mais brilhantes que o mundo já conheceu, e então direcionam todo esse poder intelectual tremendo para um único objetivo, que é manipular as mentes do público consumidor. Com algoritmos que os deixam irritados, os colocam em bolhas e fazem com que fiquem patinando mentalmente o dia todo, todos os dias. Nesse contexto, acredito que pode ser muito difícil para as pessoas distinguir fato de ficção, e isso é um grande problema. Mas é justamente em situações como a nossa, em tempos como os nossos, onde de fato a prosperidade futura da civilização ocidental e toda a ordem baseada em regras, incluindo sua luz brilhante. A América está por um fio, em um precipício precário, e cabe a nós. Pessoas que se importam, pessoas que conhecem a verdade, pessoas que entendem a incongruência entre o que está sendo noticiado e o que realmente está acontecendo. Sair pelo mundo e explicar, mais uma vez, com base na razão, na lógica e no bom senso, para as pessoas o que realmente está acontecendo. Isso faz parte do que tentei fazer com este livro. É parte do que tentei fazer ao trazer juízes que são imparciais. Pessoas que dedicaram toda a sua vida à coleta de evidências, aos ônus da prova, à lógica e ao bom senso a serviço do seu país. Trazendo-os para Israel, fazendo com que vejam por si mesmos o que realmente está acontecendo em Gaza, na Síria e no Líbano, e fazendo com que voltem para suas próprias comunidades, no Arkansas, Nebraska, Idaho e Colorado, e falem para suas comunidades em escolas, igrejas e centros comunitários sobre o que viram. Sabe, isso me lembra o que aconteceu na Revolução Científica, certo? As pessoas diziam: agora toda essa ciência vai tornar as pessoas irreligiosas. Não haverá mais espaço para a religião na sociedade. E claro, vimos um florescimento das crenças religiosas depois disso. Justamente porque no momento em que a ciência entrou no mundo de uma forma tão chocante e naquela época precipitada, tornou-se ainda mais importante para as pessoas terem uma compreensão mais profunda da sua conexão espiritual com o universo e com seu Criador. Da mesma forma aqui, quando há tanta desinformação por aí, quando o TikTok está gerando, aparentemente, 50% do conteúdo que você vê no TikTok é gerado por IA, quando essa é a realidade. E quando as pessoas não conseguem discernir a verdade da mentira, torna-se ainda mais importante que pessoas de boa fé saiam por aí e falem a verdade. E isso é algo que é uma obrigação para cada um de nós. Nunca podemos voltar ao sono preguiçoso e confortável de 6 de outubro. Você citou as viagens dos juízes que eu queria discutir no programa porque são realmente únicas. Elas impressionaram não só os próprios juízes, e espero que também as comunidades, como você descreveu, mas certamente em Israel também foram muito bem recebidas. Recebemos tâmaras, nozes e café em todos os lugares. Bom, então eles estão guardando as melhores coisas. Próximo! Da próxima vez, peça mais. Mas. Ahn, não, eu sei, eu vi a cobertura sobre isso.
E conheço várias pessoas que falaram ou de alguma forma interagiram com a viagem e elas ficaram realmente impressionadas com a qualidade das pessoas que estavam indo, as perguntas e tudo mais. Você pode falar mais 1 ou 2 minutos sobre isso? E depois eu gostaria de perguntar sobre, você sabe como Israel meio que se tornou um ponto de discórdia política, o que infelizmente está acontecendo ao nosso redor. Como uma juíza lida com isso? Se há, por exemplo, uma consequência para a reputação de uma juíza federal. Escrevendo um livro fantástico que aborda as alegações mais polêmicas contra Israel e o povo judeu. Então, vou responder a primeira pergunta. Acho que vou respondê-las na ordem. As viagens dos juízes são inacreditáveis. Sabe, eu levo 20 ou 25 juízes federais todo mês de março e vamos levar cerca de 20 juízes das Supremas Cortes Estaduais todo setembro e outubro. Para os seus ouvintes que não sabem a diferença, diferente de Israel, onde há uma jurisdição, na América nós temos estados, 50 estados, e o tribunal mais alto de cada estado é a Suprema Corte de cada estado. E também temos um sistema federal, um sistema jurídico totalmente separado, que possui vários níveis de juízes. No topo, há a Suprema Corte dos Estados Unidos. Estamos levando juízes federais e juízes das Supremas Cortes estaduais. Aliás, isso não é incomum. Há algo realmente importante nisso, que está implícito na tradição jurídica americana. E também, aliás, na tradição jurídica judaica, em ser humilde sobre o que você sabe e o que não sabe. E apesar de eu achar que, sabe, o judiciário americano é a joia da coroa dos judiciários democráticos do mundo, acho que ainda temos muito a aprender. E eu acho que, de forma implícita, na primeira emenda e no sistema de common law que usamos, está o entendimento de que você não sabe tudo. E que é nosso dever, como pessoas que buscam a verdade, viajar pelo mundo e aprender com pessoas que talvez façam as coisas de maneira um pouco diferente da nossa, porque sempre há mais para aprender. Nunca fui, e creio que o judiciário também não é, um lugar onde achamos que sabemos tudo e não temos mais o que aprender. E por isso, juízes viajam rotineiramente para países ao redor do mundo e juízes de todo o mundo vêm aos Estados Unidos para análise e discussão jurídica comparada. E a viagem para Israel, como foi inicialmente concebida, era exatamente isso. E a viagem tem um foco extremamente jurídico. Nos reunimos com a Suprema Corte de Israel e líderes do movimento de reforma judicial, tendo acesso aos dois lados do programa. Nos reunimos com oficiais do MAG, que comandam a guerra na Síria e acompanham comandantes no campo, garantindo que cada ataque em Gaza siga os requisitos legais internacionais. Nós vamos ao norte e vemos como Israel interage com seus cidadãos das minorias, incluindo não apenas as minorias árabe, muçulmana e cristã, mas também as comunidades drusa, bahá'í e outras minorias. Visitamos sítios antigos, incluindo locais cristãos, que mostram que Israel não tomou a terra de outros, sendo esta terra judaica há milhares de anos. Essas são questões jurídicas importantes que, a meu ver, os juízes estão em posição única para compreender, analisar e responder. E como sugeri antes, não vou falar por todos eles, mas acho que já conversei com todos eles. E quando eles voltam, estão totalmente transformados pelo que viram. E essa diferença, essa incongruência entre o que vemos lá, o que realmente está acontecendo e o que está sendo noticiado aqui nos jornais em casa é tão grande que, como uma pessoa que dedicou toda a sua vida à busca da verdade, à acumulação de evidências e, claro, à busca por justiça, isso exige apenas que você se manifeste e fale a verdade. É isso que temos visto. Esses juízes me inspiram e são alguns dos meus amigos mais próximos. Após 7 de outubro, quando me senti muito só, eles mostraram que eu não estava e nunca mais estaria sozinho. E eles são verdadeiros heróis para mim. E, aliás, de todos os partidos, brancos, negros e outros, apenas um grupo incrível de servidores públicos dedicados. Então, quanto à sua última pergunta, devo dizer que eu não falo sobre política de jeito nenhum. Você disse que a questão virou política, e talvez isso seja verdade, assim como acontece com o aborto. Isso vale para a filosofia judicial, casamento gay, porte de armas, escolha escolar e muitos outros temas debatidos diariamente por juízes, não só em decisões, mas também em palestras, discursos e textos. Não há nada de errado em falar sobre questões que são de natureza jurídica, mesmo que os políticos depois transformem essas questões jurídicas em joguetes políticos ou em temas políticos durante a época de eleições.
E, na verdade, seria bastante estranho sugerir que, só porque um político depois transforma uma questão em algo político, um juiz não possa comentar sobre as ramificações jurídicas dessa questão ex ante. Em outras palavras, antes de se tornar e separado e independente de virar uma questão política. E por isso, juízes escrevem livros sobre assuntos jurídicos e históricos o tempo todo. O juiz Gorsuch escreveu um ótimo livro sobre a geração fundadora, enquanto o juiz Breyer lançou um sobre o Estado administrativo. Agora, implícito em tudo isso estão questões que, no final das contas, acabam se tornando um pouco políticas, certo? O que a geração fundadora quis dizer? Foi uma geração fundadora racista? O objetivo da revolução era preservar e proteger economias de classe, dominação de classe ou a escravidão, como algumas pessoas sugeriram recentemente? O juiz Gorsuch sugere que não era, e acredito que ele estava certo. Mas, de qualquer forma, só porque esse assunto se tornou político, não significa que foi inadequado ele escrever sobre isso. E, claro, eu não falo sobre assuntos que são políticos. Eu nunca diria, sabe, esse político é bom, aquele político é ruim, eu apoio essa lei ou sou contra esse projeto. Eu não faço esse tipo de coisa. E eu certamente nunca de jeito nenhum falaria ou apoiaria um partido ou outro. Acho que essas coisas seriam inadequadas. Mas é claro, como você sabe, e acho que provavelmente é por isso que você respondeu a pergunta, o livro não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, sabe? Muitos dizem, não vou gostar do seu livro porque odeio Bibi, ou porque não gosto do Trump, e assim por diante. Sempre digo, ótimo. O livro não menciona nenhum dos dois, não tem relação com eles. É sobre história e lei. E juízes, desde sempre, escreveram sobre história e sobre a lei, e espero que sempre continuem fazendo isso. Então, eu gostaria de perguntar uma dúvida sobre suas conclusões no livro. Agora, o livro realmente termina com um olhar assustador sobre o aumento do antissemitismo desde 7 de outubro, e você cita dados que já discutimos no programa antes, com relatórios do FBI mostrando que os judeus são alvo de uma quantidade enorme de crimes de ódio baseados em religião, mais do que qualquer outro grupo minoritário. Não, mais do que todas as outras religiões juntas. Mais do que isso, é um ponto muito, muito importante, certo? E então você passa por uma lista de exemplos, seja o cancelamento de um show do Matacial ou, ah, infelizmente, o horrendo estupro de uma adolescente francesa porque ela era judia. E você também cita Ayaan Hirsi Ali, que alertou que o objetivo é pintar Israel como maligno e pintar todo judeu que o apoia como cúmplice, e forçá-los a escolher, como você disse, como ela disse, entre dignidade e segurança. Então, eu te pergunto, na sua capacidade de especialista jurídica, ex-promotora e agora juíza, onde a lei realmente ajuda a combater isso, seja em relação a novamente, agressão verbal, física, discriminação ou outras questões? E qual é o limite da lei? Onde ela simplesmente é insuficiente? Certo, onde é preciso buscar alternativas para mitigar esses problemas? Antes de tudo, preciso dizer que não escrevi o livro como juiz. Eu escrevi o livro como um americano que se importa profundamente com a verdade e com a prosperidade futura da civilização ocidental, que vejo como intimamente ligada à prosperidade futura de Israel, que está na linha de frente da nossa luta contra o barbarismo e o niilismo. Mas para responder diretamente à sua pergunta, sabe, é fácil pensar, por exemplo, nas faculdades. Sabe, as pessoas gostam de dizer, bem, isso é discurso de ódio, então você não deveria ter permissão para dizer isso. Ok, e eu não quero entrar em nenhum caso específico, porque esse tipo de caso pode chegar até mim. Mas, sabe, o que a lei diz é bem simples. Que você deve ser capaz de suportar declarações que são profundamente ofensivas para você, com as quais você discorda visceralmente. Essa é a essência da primeira emenda. É a essência de viver em uma sociedade livre, pluralista e aberta. Isso está explícito na decisão sobre a marcha nazista em Skokie, Illinois, onde os nazistas foram autorizados a marchar. Especificamente no bairro com a maior concentração de sobreviventes do Holocausto. Justamente para mostrar que até mesmo as opiniões mais odiosas terão espaço. Porque acreditamos, como você sabe e já disse um juiz, que a luz do sol é o melhor desinfetante.
E sempre acreditamos nisso, certo? Mas existe um limite. Então, qual é esse limite? Bem, você não pode incitar alguém a cometer uma ação violenta direta. Você não pode dizer, ok, vá matar Ilana agora porque ela é judia e merece morrer. Não se pode ameaçar alguém diretamente como dizer, Roy, vou matar você e seus filhos. Isso é ameaça e não é protegido. E claro, a conduta também não é protegida. Então, por exemplo, sabe, nas minhas viagens pelos campi americanos, eu encontrava jovens que vinham até mim e diziam que chegavam em casa todos os dias e havia suásticas pintadas nas portas deles. Isso não é liberdade de expressão, mesmo que seja algo próximo disso, porque é a invasão da propriedade de outra pessoa, certo? O quarto do dormitório dos estudantes. E então esses estudantes iam até um monitor ou quem estivesse responsável pelo andar e diziam: olha, essa suástica foi pintada ali. E o monitor respondia: bem, você merece isso. Então não há nada que possamos fazer porque você é judeu, certo? E isso é uma violação separada, porque além de não permitir que pessoas invadam a propriedade de alguém, a lei não permite que uma instituição, como uma universidade, diga: ok, não permitiríamos que isso acontecesse com nenhum outro grupo, mas vamos permitir que aconteça com negros, ou vamos permitir que aconteça com judeus. Porque nós os destacamos para o ostracismo moral e social e para a reprovação. Isso é algo que a lei claramente proíbe. E então, claro, temos o último grupo, que é, por exemplo, em Yale. Vimos jovens judeus entrando no Shabbat, que eu costumava frequentar quando era estudante lá. No inverno, outros estudantes jogavam garrafas de água congeladas, basicamente blocos de gelo, atirando nelas enquanto entravam no Shabbat em Yale. Vimos em Harvard estudantes cercando um aluno judeu e impedindo fisicamente que ele fosse à sala de aula ou ao dormitório. Isso ocorreu em todo o país. Isso é agressão física, não tem relação com liberdade de expressão nem proteção legal. Então, esses são, eu acho, 3 categorias úteis para entender os limites do que a primeira emenda protege e do que a primeira emenda não protege. Mas o ponto mais importante, eu acho, é o segundo, que é que uma universidade não pode dizer: essa é a nossa regra quando se trata de judeus. Temos uma regra separada para todos os demais. E isso acontece às vezes quando as universidades dizem, sabe, vamos supor que um conservador tenha dito algo em sala de aula sobre casamento gay ou direitos de pessoas transgênero, ou sobre a história das emendas de proteção igualitária nos Estados Unidos nas décadas de 1860 e 1870. Isso foi visto como impopular e inaceitável em um desses campi, levando a pessoa a processar a universidade. E se a universidade fosse privada, poderia tentar arquivar o processo alegando: somos uma instituição privada e a primeira emenda só se aplica ao governo, certo? Bem, agora quando os judeus estão entrando com reclamações dizendo: ei, você disse essas coisas para mim no campus e isso foi uma ameaça para mim, violou meus direitos, foi discurso de ódio e violou o código da escola. Essas universidades pedem arquivamento, alegando que cumprem a primeira emenda e não podem punir o discurso. Não dá para defender as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Você não pode cumprir a primeira emenda só quando são judeus reclamando e depois dizer que não cumpre a primeira emenda quando é qualquer outra pessoa. Esse é o tipo de discriminação central nessas alegações. Se cada caso tem fundamento, eu realmente não sei. A lei hoje oferece proteção suficiente às minorias que enfrentam desafios semelhantes aos dos judeus? Eu acho que sim. Eu fiquei curiosa. Bem, vou mais uma vez recomendar esse livro para outras pessoas. Fiquei realmente muito impressionada quando o li. Espero ter você de volta ao programa para falar sobre outros assuntos no futuro. E eu sei que você está no meio de uma turnê de divulgação que parece nunca ter fim, no melhor sentido possível. Então vou deixar você ir por agora, mas realmente agradeço por ter reservado um tempo para participar do programa. Obrigado por me receber.